RP Líderes apresenta Papo de RP. Inspirações para o universo das relações públicas. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de RP, o podcast que traz debates e insights sobre a nossa área de relações públicas. Eu sou a Giovana, sou estudante de Relações Públicas pela Universidade Federal de Goiás. E eu sou a Júlia, eu sou estudante de RP pela Universidade de Caxias do Sul. E hoje nós vamos falar sobre um tema essencial para quem quer entrar no mercado de RP ou está buscando novas oportunidades, que é a marca pessoal e a gestão de imagem e posicionamento do profissional de RP. Lembrando, então, que o nosso podcast, o Papo de RP, ele é uma iniciativa do RP Líderes Brasil, que é o projeto de embaixadores estudantis do Conferp, e aqui a gente traz profissionais do mercado para falarem sobre diversos temas e para fazer essa ponte entre a academia, o conselho e o mercado de trabalho também. No episódio de hoje, nós vamos bater um papo com uma convidada super especial, Daniele Chaia, que tem uma vasta experiência na área e vai falar sobre o gerenciamento de marca pessoal. Graduada em Relações Públicas pela Faculdade Integrada L. Alonso, graduada em Comunicação Empresarial com MBA em Gestão de Pessoas, Liderança e Gestão, mestrado em Avaliação Organizacional, além de ser delegada do Conselho de RP do Rio de Janeiro, a Daniele possui mais de 15 anos de experiência na área de relações públicas. Já trabalhou em multinacionais como Petrobras, Transpetro e BR Distribuidora, e desde 2019 é empreendedora na Dani Chaia RP, Comunicação e Relações Públicas. Ela também é professora nas universidades UFA, EMRJ, Estácio, Unicarioca, IPTEC, UCP, URRJ e a Uniaselv. Além disso, a Dani é criadora da metodologia e do instrumento de autoavaliação das boas práticas de comunicação e de governança corporativa. E também é idealizadora do projeto RP para você. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui, uma satisfação estar falando para a comunidade RP. E a gente vai falar sobre esse tema tão importante que tem a ver com RP, sim. Bom, mais uma vez eu quero agradecer a presença da Dani aqui no nosso podcast. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito enriquecedor para todos que vão nos ouvir. E para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, Dani, para o público. Conta um pouco sobre a sua trajetória até aqui, como foi o processo da sua construção de marca pessoal. Bom, a minha trajetória até aqui foi interessante, porque a minha primeira graduação não foi Relações Públicas. A minha primeira graduação foi Publicidade e Propaganda. Olha que curioso. Só que aí no estágio, como o estágio é importante, né? Eu percebi que não era aquilo que eu queria. E quando eu estava terminando a minha graduação de publicidade, a gente precisava ter um determinado X de horas. E eu fui fazer uma eletiva chamada Relações Governamentais, com o professor José Júlio, Faculdade Faixa, né, do L. Alonso, aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente fazendo essa eletiva, eu desenvolvendo essa disciplina, eu percebi que relações públicas era o que eu queria, porque eu queria permear dentro das instituições, das corporações, das empresas, fazer essa ponte entre uma pessoa, entre uma gerência, entre o meio interno da instituição com o meio externo, né? Então, eu falei, eu vou me formar em publicidade e eu depois vou fazer relações públicas. E esse professor, que detectou em mim essa comunicabilidade, que ele falou, nossa, você é tão comunicativa, isso tem muito a ver com relações públicas. Você cursa relações públicas? Eu falei, não, professor, estou me formando em publicidade e propaganda e queria entender um pouquinho mais desse mundo. Aí ele falou, tenta fazer uma segunda habilitação, relações públicas, você vai gostar. Eu falei assim, já estou amando com a sua cadeira. Enfim, foi uma maravilha. E eu cursei mais 2 anos de relações públicas e me apaixonei pela profissão. Tenho um brilho nos olhos em falar sobre essa mentalidade, inclusive, de relações públicas, né? A questão da construção que você perguntou, Giovana, da minha marca pessoal,
ela gira em torno dos meus valores, né? Eu sou uma pessoa muito religiosa, eu sou uma pessoa que prega tudo pelo amor, de fato. Eu tenho valores na questão da família como base, né? Eu sou muito correta naquilo que eu faço, certinha mesmo, né? Então, mesmo que eu faço tudo com muita transparência, e tudo isso reflete no meu universo. A minha comunicação forte, como eu falei que o meu professor, na época, detectou, e eu já tinha esse conhecimento, já sabia desse ponto forte em mim, essa didática, a comunicação, enfim, eu lapidei. Eu lapidei com a minha comunicação verbal, com a minha comunicação não verbal, e isso potencializou e muito a minha marca, a minha voz. E o que eu acredito muito nessa frase, tá? O que a gente é, de fato, reflete os nossos resultados. Então, isso foi uma consequência realmente desse autoconhecimento, uma palavrinha mágica que a gente vai ver muito aqui nesse podcast. Incrível. Bom, vamos passar para a segunda pergunta, que é: para quem está começando, qual é a melhor forma de definir marca pessoal? E ainda, qual é a relação entre marca pessoal e reputação profissional no campo das relações públicas? Uau, que pergunta completa, complexa, mas de entendimento um pouco tranquilo que eu vou trazer aqui para você. Olha só. A marca pessoal, ela é a imagem que você transmite, mas com um diferencial, com a intencionalidade. Você tem que ter a intencionalidade atrás da sua marca pessoal. A marca pessoal é além do que você pode parecer, tá? Você precisa ter. Então, você tem a intenção de se mostrar aquilo que o outro está vendo sobre você. Em tudo na vida, mas se você, além de parecer, você ser de fato, você tem essa intenção. Então, para o RP, a confiança, ele é o nosso ativo mais valioso, porque é o que nos abre portas e é o que nos torna confiáveis para o mercado, né? Para sermos indicados, para termos outros clientes, inclusive. Um exemplo disso é o seguinte: eu trabalhei num grande evento de logística, de comércio e logística. Eu gerenciei a organização do cerimonial, né? De maneira que reforçou muito a minha imagem como líder, como competente. Por quê que eu estou dizendo sobre isso? Porque os resultados que a gente entregou impactaram muito, né, a minha confiança, atraíram outras oportunidades, e a intenção que você quer que seja a sua marca é, de fato, o que eu coloquei ali, que foi essa intenção. Fiz com confiança, queria passar essa impressão da confiança, que é o nosso valor como RP, muito forte. Quis também transmitir esse profissionalismo. Então, tudo isso faz parte dessa construção. E aí, aqui, se você me permite, Giovana e Júlia, como professora, eu preciso elucidar aqui uma questão que clientes meus, estudantes, e normalmente quando a gente tecla nesse assunto, quando a gente coloca esse assunto em pauta, tem uma dúvida. Então, eu preciso dizer para você o seguinte: a diferença entre marca pessoal, entre reputação e entre imagem. A marca pessoal é a identidade que você escolhe projetar para o mundo. É aquilo que você comunica intencionalmente. Lembra desse ingrediente que ele é fundamental. É a intenção para que as pessoas realmente percebam quem você é. Aqui você define como que você quer ser lembrado, como que você quer ser reconhecido. A marca pessoal, você define isso. Por exemplo, a influencer Virgínia. Todo mundo conhece essa influencer, né? Ela mostra qual é a marca pessoal dela. Ela mostra ser uma pessoa simples.
uma pessoa família. Ela não só parece, como ela mostra isso nas redes sociais, certo? A reputação é a percepção pública da sua marca ao longo do tempo. Ou seja, diferentemente da marca pessoal, que é construída de fora para dentro, a reputação ela se baseia nas experiências que as pessoas têm sobre você, tá? Então, o que as pessoas ouvem sobre você. E, obviamente, naquilo que você conquistou ao longo do tempo com as suas ações. Por exemplo, eu comprei uma água termal de uma empresa que já tem uma reputação boa no mercado. É uma empresa que tem uma reputação maravilhosa no mercado, ela é nacional e internacional, multinacional. Então, eu comprei essa água termal e ela não é barata, é uma água, é um produto caro. E o birro é igual aquele, o frasco, ele é igual um desodorante. E o birro de spray, e o birro, que faz justamente o spray, chegou num determinado momento, o frasco ainda cheio, não saía mais. Eu falei assim, meu Deus, perdi o produto, um produto tão caro. O que eu fiz? Fui lá para o saque dessa empresa, que estava lá direcionado na caixa, escrevi para aquele e-mail e a minha surpresa é que eu obtive retorno. Então, não só eu obtive retorno, não só eles me mandaram todo o processo para eu mandar o produto para análise, eles analisaram e me mandaram o produto de volta, como também me surpreenderam com a miniatura desse produto grande que eu tinha comprado. Então, a reputação é como você quer ser, como que você é visto pelo mercado, tá? Então, ela tem uma boa reputação e tanto é que quando se tem uma boa reputação, você faz o quê? Recomenda, porque você está ali olhando para aquela situação. Você teve uma boa experiência com aquela marca. E o que é a imagem? A imagem é como você é visto em dado momento, é um fragmento. É uma impressão imediata que você causa nos outros, momentâneo. Eu chamo mais de fotografia. É como se fosse aquela fotografia do momento. A reputação é o álbum, é a coletânea dessas fotografias. E a marca pessoal é quando você, de fato, e tem a intencionalidade de mostrar que é. E um exemplo de imagem é o que aconteceu com uma influenciadora chamada Mari Saad, que ela já está nas redes sociais, isso, né, correndo, isso é questão até de gerenciamento de crise, é um outro assunto, mas que faz parte, que diz o seguinte, que ela fez uma base para peles negras. E a influenciadora negra fez um vídeo mostrando que o tom da base não fazia nem cosquinha, palavras dessa influenciadora, no tom da pele dela. Isso correu às redes sociais, um buzz absurdo. E a Mari, ela veio a público pedir desculpas, explicar o que aconteceu. Ela fez um vídeo mostrando suas emoções, seus sentimentos. Não foi uma carta que a assessoria fez. Foi uma exposição da sua imagem, se retratando, pedindo desculpas de verdade. O que tem uma questão aí que eu preciso mostrar e chamar a atenção para essa situação? Que uma empresa, ela não vai acertar 100%. Mas a forma como ela encara esse erro é que vai fazer essa empresa ser vencedora ou não. Eu adoraria que essa frase fosse minha, mas essa frase não é. É de uma consultora do IBGC chamada Angélica Consiglio. Eu adoro essa profissional. E ela foi muito feliz quando ela construiu essa imagem. Ela falou para a empresa, mas eu também reproduzo ela para pessoas, né? A gente não vai acertar 100% das vezes com todo mundo. Mas quando a gente percebe que errou,
a gente precisa se retratar. E essa maneira de retratação é que vai fazer a experiência com essa pessoa, com essa empresa, enfim. Então, a nossa construção a nossa marca pessoal como profissional, e aqui eu falo para a comunidade RP, né? A nossa construção de marca pessoal para a comunidade RP, para esses profissionais, é você escolher dentro daquilo que você sabe sobre você, das suas potencialidades, aquilo que você quer ser conhecido pelo mundo, aquilo que você tem a intenção de se projetar para o mundo. Eu até lembrei do caso da Karen Bacchini, que foi um pouco parecida. Ela teve uma mesma reação, igual a Mari também. Ela veio a público, ela se expôs totalmente, assumiu a culpa dela. Não sei se vocês acompanharam, foi lá em 2022 que ela foi cancelada e ela lançou a marca de maquiagem dela, foi tipo assim, um caos. E a Karen, ela tem sempre esse estigma, né, dela ter uma reputação, ela tem uma credibilidade muito bem consolidada no meio das blogueiras de maquiagem, porque ela é bem crítica, ela faz as resenhas dela, e querendo ou não, o público dela confia muito nela, né? As pessoas esperam muito pelas resenhas da Karen, porque ela é sincerona, e isso, querendo ou não, desestabilizou a imagem dela, e ela ter vindo a público se retratar foi algo assim que ninguém esperava. Mas enfim, foi assim, acho que exemplifica muito isso que você quis trazer de gestão de imagem também. Porque se a gente for parar para pensar, entre nós RPs, todo mundo faz RP, todo mundo entende do assunto. Só que o que vai diferenciar uma pessoa da outra? É a experiência que você promove no seu cliente, é o atendimento, é aquilo que você construiu de legado na faculdade, é aquilo que você construiu de legado no seu estágio. Então, você pode não ter, né, uma vivência como profissional, mas a sua identidade profissional ela já vem construída, ela já vem sendo construída. No seu estágio, é muito importante, porque você vai ter a adolescência do profissional, que a gente chama, né? O estágio é a adolescência do profissional, que ele sai da academia, é o tempo que ele tem de adaptação com o mercado de trabalho, para ele se tornar, de fato, o profissional profissional no nome, porque profissional todos nós somos desde o início, porque se eu preciso cumprir as tarefas, eu preciso cumprir prazo de entrega, eu preciso cumprir todas as determinações que o meu professor pede, que o meu cliente pede, que o meu estágio pede, então a gente constrói essa identidade profissional ao longo da nossa caminhada, né? Então, é muito interessante e importante a gente ter esse conhecimento e essa diferença, essa reflexão de marca pessoal como intencionalidade, a identidade que você escolhe para você ser conhecida. Então, isso precisa muito de autoconhecimento. É um item que a gente vai falar depois a respeito disso. Perfeito. Bom, passando para a próxima pergunta, pensando ainda na pergunta anterior, quais cuidados são essenciais para manter uma marca pessoal coerente e alinhada com a carreira? Já um spoiler, né? Já falei já. Autoconhecimento é primordial. Identificar em você as suas potencialidades, entender as suas vulnerabilidades, isso vai te levar a uma construção da sua marca pessoal. O que é isso, Dani? É o seguinte, olha, o que eu sou bom? Escreve. O que eu tenho de dificuldade? O que não é muito favorável a meu respeito? Puxa, eu sou bom de atender as pessoas, mas eu tenho como vulnerável dar uma palestra e falar em público. Isso é autoconhecimento. Isso é uma forma de você começar a entender quem você é na fila, né? Outra coisa que você precisa também entender, você precisa se olhar, é ser fiel com aquilo que você é. São os cuidados que a gente precisa ter. É ser fiel a quem? A você, a seus valores, valorizando suas qualidades, respeitando o seu limite. Então,
Tenha autenticidade, posicionamento. Ser sincerona é importante, mas será que eu, sendo sincerona, eu estou agredindo o outro? É uma questão. Eu quero ser conhecida como sincerona que agride o outro? Tá tudo certo. Mas eu quero ser conhecida como sincerona. E aí, quando eu quero ser conhecida como sincerona que agride o outro, eu tenho, como tudo na vida, ônus e bônus. Então, eu preciso também pesar sobre isso. Agora, eu quero ser sincerona, mas eu quero ser sincerona de acordo com os meus valores, mantendo o respeito, mantendo a elegância, entendendo que se eu criar polêmica, hoje em dia, eu tenho likes na rede social. Eu sendo mais polida, a minha trajetória vai ser um pouquinho mais comprida. Tem pessoas que concordam com isso, tem pessoas que discordam com isso. Quem é você? Então, perceba que não existe o que é certo e o que é errado nesse sentido, tá? Mas eu preciso entender quem eu quero ser, o que eu quero mostrar para o mundo e fazer disso um ponto fundamental para a minha construção de marca. Porque uma coisa que é importante a gente ter coerência, que para mim essa é a palavra-chave, ter coerência naquilo que eu sou e naquilo que eu estou mostrando, né? E para a gente, uma regra para o RP é importantíssimo a gente levar em consideração a seguinte frase, né? Pratique o que você prega. Porque se eu falo sobre, para os meus clientes, para as minhas empresas, que você tem que ser, no momento de crise, que é o meu carro-chefe de trabalho dentro da minha empresa, comunicação de crise, gestão, gerenciamento de crise. Se eu falo para uma empresa dessa que comete um deslize e você não quer não quer falar sobre isso abertamente para as pessoas, você quer engrupir, você está ferindo seus valores, eu, Daniele, como profissional. E muitas das vezes ferindo seus valores como empresa. Então, se eu vou trazer um exemplo aqui de coerência, como ela é importante. Existe um ponto muito sensível chamado diversidade. Muitas das vezes, a empresa, por modismo, ela se diz pregar por esse valor diversidade. Muito bem. Só que o que é diversidade? Além do nome em si, diversidade de conceito também é bem amplo, né? Diversidade você diz que é uma empresa que prega a diversidade, mas você não prepara o seu corpo interno para receber uma pessoa deficiente física, por exemplo? Não prega internamente rampas para esse colaborador? Um banheiro adaptável, um refeitório adaptável, uma estação de trabalho adaptável, ou até mesmo reuniões adaptáveis. Então, eu não sou de fato. Eu mostro o que eu sou para os outros para fora, né? Para angariar uma boa visibilidade. Porém, quando as pessoas entram, estudam, veem o que eu sou de fato, eu não mostro aquilo que está no meu discurso. Então, eu sou incoerente. Isso é um choque muito grande na imagem da empresa, na reputação da empresa. Então, para nós, a gente precisa, para nós, para qualquer pessoa, mas a gente está falando para a nossa comunidade RP, fazer literalmente o que eu falo, praticar o que eu prego. Essa é a nossa máxima em relação também à marca pessoal. Você falando aí agora, eu penso que é uma dor de muitas empresas que não pregam, não fazem, né, o que realmente elas pregam. E tipo, são inúmeras mesmo que a gente vê. Empresas que se dizem apoiadoras da natureza, só que não descartam lixo de forma decente. Então, são em pequenos detalhes a gente vê essa dor e essa necessidade também da nossa profissão estar imersa nessas empresas.
Exato, nossa, a gente é o sangue que permeia naquela empresa, né? Mostrando que faz a ponte justamente. Vamos falar de empresa apenas colaborador interno e grande liderança. Quando a liderança tem delega uma ordem, né? E que a comunicação ela precisa literalmente passar essa informação para toda a empresa, ela delega de uma forma, com uma linguagem, com uma maneira de falar, muitas vezes técnica, porque o seu corpo gerencial ou sua gerência executiva entende essa linguagem técnica que a alta liderança está passando. Mas quando eu preciso passar essa mesma informação para o meu público que está ali executando a mão na massa em termos operacionais, eu preciso dar essa informação para ele porque é importante a unicidade da informação dentro da empresa de uma maneira que eles compreendam. E quem vai ser o profissional que vai fazer isso? O Relações Públicas. Ele entende o público, ou aquele profissional da área de comunicação que tenha a mentalidade de relações públicas, que é entender o seu público, que é você traduzir para o seu público o que está sendo falado, de uma maneira que a informação seja a mesma, apenas passada de forma diferente. Então, a gente é muito necessário nas empresas. Eu prego isso em todos os lugares que eu vou. Eu também vi falando assim, gente, pelo amor de Deus, todo mundo precisa de um RP. Quem acha que não, porque não pegou aqui ainda o insight. Exatamente. E aí, como é que você faz, né, a pessoa entender que ela precisa de um RP? Você dá exemplos na prática. Muitas das vezes a gente vai falar assim, não, você precisa de um RP. As pessoas vão falar o quê? Mas o que é isso? Então, eu agora aprendi, olha a importância da vivência, da experiência, do dia a dia. Eu aprendi que você falando, você precisa de uma pessoa que dê uma mensagem única para todo mundo da sua empresa? Poxa, eu preciso disso. Ah, legal. Você precisa de uma pessoa que saiba nos momentos mais conflituosos ou mais conflitantes dentro de uma empresa. Você tem uma pessoa ali que saiba falar de uma maneira que atenue, ou então que deixa aquelas pessoas nas redes sociais um pouco mais tranquilas a respeito, passando a mensagem adequada, de forma clara, ou você precisa de uma pessoa também que absorva esses dados e transcreva esses dados em número, de uma forma que a alta liderança também entenda. Cara, eu preciso desse profissional. Então, você precisa de um RP. O RP, ele é o maestro dessa comunicação toda. Então, quando a gente tem essa percepção, esse entendimento, e quando a gente consegue passar esse entendimento para o empresariado, é maravilhoso. A gente conseguiu a nossa missão. Então, é um dia de cada vez. E eu costumo dizer também o seguinte, quando um RP brilha, todos os RPs brilham e a gente vira uma constelação. Eu estou aqui anotando vários insights que eu estou tendo, assim, incrível, muito incrível. Essa frase é falsa. Imagem e reputação, elas estão relacionadas, mas não são a mesma coisa. Na verdade, o profissional de relações públicas, ele cuida tanto da imagem quanto da reputação, seja uma pessoa pública ou uma organização. O trabalho do RP, ele abrange na construção e manutenção dessa imagem e reputação para que elas estejam alinhadas e sejam positivas. Sim, hoje em dia a gente pode considerar uma pessoa pública como uma marca. Esse conceito, ele é conhecido como personal brand ou marca pessoal, que envolve a construção e a gestão de imagem e reputação desse indivíduo, assim como se faz com as grandes marcas corporativas.
Com certeza, um profissional de relações públicas, ele tem que saber gerir a sua própria imagem pessoal. Isso também influencia na nossa credibilidade como profissionais. Bom, então vamos para a próxima pergunta. Com a ascensão do digital, qual a relação que as redes sociais desempenham na construção e manutenção de uma marca pessoal? Quais boas práticas você recomendaria para estudantes que estão começando a construir a sua imagem profissional? As redes sociais, elas são ferramentas poderosas que nos permitem essa conexão para o mundo. Vide o que nós estamos, né, comunicando para o mundo através das redes. A internet, ela é maravilhosa, nos proporciona isso. As redes fazem com que a gente fale, né, com o mundo, se conecte de uma outra maneira. E somos todos, hoje em dia, somos todos notáveis por isso, né? E com isso. A forma como escolhemos ser notados é que vai fazer a nossa marca pessoal. Então, assim, existem para mim 3 elementos-chave que eu acredito muito nessas questões. Então, assim, elemento 1, né? O que dizemos para o mundo? E não vale só para a conversa, vale também para as redes, no sentido conversa pessoal, vale também para as redes, né? A linguagem corporal, o nosso tom de voz, a forma como a gente mostra a nossa imagem, o que a gente diz para o mundo. Porque comunicar não é aquilo que eu estou falando. Comunicar é aquilo que eu estou falando e não estou falando. Tanto que o silêncio é, sim, uma forma de você se comunicar. Então, essa é uma questão. O que eu estou dizendo? O que eu digo para o mundo? Né? O segundo elemento, para mim, é o que fazemos. Se está de acordo com o que eu falo ou não. Então, se eu digo para você que eu prego pela transparência e depois você vai pesquisar sobre mim, você vai ver que o meu livro, que a minha vida é um livro aberto com páginas coladas, que transparência é essa? Certo? Então, o que eu digo, o que eu faço e como eu me comporto. Isso, para mim, é importante. O nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir, tem grande influência sobre a nossa marca pessoal. Então, eu acredito que vocês já tiveram a oportunidade de, se não vivenciar, mas pelo menos souberam de alguém, o seguinte: caramba, fulana é tão legal nas telas, que eu fui num show falar com ela pessoalmente e ela é totalmente diferente. Mas, repetidamente, não é um fato isolado. É como a pessoa é de fato. Então, assim, é muito interessante você falar sobre isso, porque esse, para mim, são 3 elementos-chave a respeito dessa questão. Então, é o que diz nas redes sociais, né? Dessa potencialização das redes sociais. Somos todos notáveis, somos todos nano-influenciadores, influenciamos as pessoas com aquilo que a gente diz, com aquilo que a gente faz e com o nosso comportamento, por isso que são 3 elementos-chave. E aí, eu tenho no meu programa de mentoria que chama RP para você. Foi muito interessante isso, porque é um bordão que surgiu assim, super natural, virou um programa mesmo de mentoria, onde eu tenho os meus RP Lovers, né, estudantes e recém-formados, que eu aplico 7 passos para você, de fato, construir a sua marca pessoal, para você criar a sua marca pessoal. Acompanho na mentoria cada passo. Mas eu trouxe aqui um exercício para a gente começar nessa construção da marca pessoal. Então, assim, se vocês, obviamente, quiserem saber mais sobre essa questão do RP para você, dessa mentoria, se você quiser ser um RP Lover, me procura no direct, @DaniChaiaRP. Você vai pensar em, no mínimo, 3 a 5 amigos que você possa fazer esse exercício perguntando
de forma que ele vai te responder de forma transparente. O que vem à sua cabeça quando você fala, quando você pensa sobre mim? Quando falam de Dani Chaia RP, o que vem em primeiro lugar na sua cabeça? Quais os adjetivos que se encaixariam para você me falar quando você pensa em mim? Esse é um ponto. E aí, você pergunta. E aí, vocês perguntam assim: o que você acha quando você olha para mim, quando você pensa para mim? O que vem à sua cabeça a meu respeito? Me dá 3 adjetivos, 3 características pessoais, 3 características profissionais. E aí você vai ver de fora para dentro essa resposta de 5 pessoas que você tem confiança, na certeza que vão te falar a verdade, não para falarem aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que precisa ser dito sobre você, que você não sabe muitas das vezes. E aí você vai separar numa folha de papel 2 colunas, ou duas colunas. Aquilo que você esperava de resposta e aquilo que você não esperava de resposta. E sobre aquilo que você esperava, você vai potencializar aquelas características em você. Sinal de que a sua marca pessoal está sendo bem construída. Era aquilo que você queria passar? Não era aquilo que você queria passar? E aí você vai ver com as mesmas coisas em relação àqueles pontos, aquilo que você não esperava, aqueles pontos que as pessoas chamam de pontos cegos. Você fala assim, caramba, fulano está me achando agressiva, eu não me percebia dessa maneira na minha fala. Então, essas respostas são importantes para a gente ter um pilar necessário, que é o seguinte, né? Como que eu estou sendo vista pelo mundo? E também na parte profissional, você pode perguntar, que para a gente é importantíssimo, é o seguinte: você sabe o que eu faço? E aí você aguarda a resposta. E com isso, você vai ter uma noção se a sua mensagem está sendo bem passada, com a intenção que você deseja, se a sua marca pessoal está sendo bem compreendida, bem construída, com a intencionalidade que você quer que as pessoas entendam a seu respeito. Achei sensacional. E é algo que a gente, tipo, não pensa muito, tipo, perguntar para as pessoas ao nosso redor, nosso ciclo íntimo, assim, como que você me vê? Porque a gente está tão ligado naquelas pessoas que a gente se esquece. Exatamente. E saber fazer as perguntas certas também. Saber, até mesmo dentro de casa, como que a sua família te percebe. Porque para a gente é tão corriqueiro, né? Por exemplo, eu fui logo no início, lá em 2019, quando eu comecei a criar a Dani Chaia RP por uma força de circunstância, né? Eu falava sistematicamente, trabalhando em casa, eu falava assim, mãe, eu vou ficar no escritório porque eu vou ter uma reunião de briefing com o cliente. Tá. Reunião de briefing com o cliente. Ou seja, vou ter uma reunião, minha mãe, com o cliente. Tudo certo. E aí, papo vai, papo vem, ela me ouvindo falar várias vezes isso, que é normal, né? Vou ter uma reunião de briefing com o cliente. Aí ela, de repente, me pergunta assim, minha filha, reunião com o cliente, eu entendo, mas o que é de briefing? O que é isso? Ela, né, professora, ela é taquígrafa, outro universo, não ouvia, não percebeu o que era uma reunião de briefing. E eu expliquei para ela, mãe, é uma reunião onde a gente vê detalhadamente, entende o que o cliente deseja, o que o meu serviço vai poder ajudá-lo, mas eu faço umas perguntas, eu faço umas questões que são pertinentes àquilo que ele deseja e tal. Então, é uma reunião mais aprofundada, é uma reunião que eu vou obter dados, né, para fazer um projeto, para fazer uma proposta comercial. Ah, entendi. Então, agora, quando eu falo que eu vou fazer uma reunião de briefing, ela no final me pergunta, e aí, saiu a proposta? É tão interessante isso, porque já tem esse entendimento, né? Então, quando você sabe, quando os seus pais sabem o que você faz, aí a comunicação tá clara. Vamos passar para a próxima pergunta. Tá ótimo.
Muitos alunos se perguntam como a marca pessoal pode influenciar no mercado de trabalho. Você acredita que uma marca pessoal bem desenvolvida pode ser um diferencial competitivo? Como isso tem se manifestado nas contratações e colaborações no mundo das RP? Sem dúvida, a marca pessoal é um diferencial. As pessoas, elas te contratam pelo que você mostra, pelo que você é, pela tua energia. Então, porque assim, eu quero fazer um plano de crise, no meu caso. As pessoas, hoje em dia, a tecnologia está aqui para mostrar que não existe barreira, né? Tudo está ao nosso alcance ao mesmo tempo e a toda hora. O que vai fazer essa diferença vai ser o quê? A minha expertise, a minha marca pessoal, a minha conexão com aquele cliente. Muitas das vezes, aquele cliente, ele quer uma profissional, ele quer a Dani Chaia para atuar ali, mas a gente não se conectou. Eu não me conectei com os ideais dele, ele não se conectou com aquilo que eu posso passar, nossa energia não bateu. Acontece e está tudo bem, né? Mas o que eu quero deixar claro é que a marca pessoal hoje, ela é um diferencial. E como relações públicas, a gente não vende apenas serviços. A gente vende confiança, credibilidade. A gente tem uma marca pessoal, uma marca pessoal forte, ela sinaliza o mercado. Então, assim, estamos influenciando as pessoas a todo momento. E a nossa marca pessoal, ela vai nos ajudar nessa contratação ou não nessa contratação. Bom, para finalizar com chave de ouro, nós sabemos que no início da carreira pode ser muito desafiador definir um estilo profissional. Então, quais dicas você daria para quem está começando e quer se desenvolver uma marca pessoal autêntica? Bom, de cara vou dizer o seguinte, quais são os seus valores, não fira seus valores. Esse é o primeiro, né? Mas conheça e explore os seus diferenciais. O que você é bom? O que te torna único? O que te ajuda a ter ascensão naquilo que você quer fazer? Né? Isso é um ponto. Invista na sua formação, na sua experiência. Então, faça curso, faça palestra, aproveita a fase do estágio. Dani, mas o meu estágio é gratuito. Cara, conversa em casa. Se de repente puder aproveitar esse momento, que bom, vai ser importante para você nessa sua trajetória. Tudo isso vai ajudar a construir a sua marca, mostrar que você está evoluindo constantemente. Então, esse é um ponto importante. Outra coisa também é buscar um ambiente onde você tem pessoas que estão acima de você, de experiência, de conhecimento. Então, o networking nessa questão, ele é muito importante. Então, chega junto com o professor, busca um mentor, né? Ter orientação para aprender com experiência dos outros é muito importante, né? Tenha também uma experiência internacional, se não puder estar presente, seja online, também é interessante e importante. Então, se não der nesse momento para ser internacional, tenha uma experiência nacional aqui mesmo, né, dentro do nosso país, com outras pessoas, com outros estados, como que é as relações públicas nos outros estados, e seja paciente, porque não tem jeito, paciência, resiliência, né, são valores assim que a gente está nessa jornada, e aí aqui não é só para estudante, e sim para qualquer profissional, porque sendo profissional de RP, você precisa ser paciente, você precisa ser resiliente. A construção de uma marca é um processo que leva tempo, que muitas das vezes está dando certo até aqui, de repente você percebe que você precisa
se reformular no meio do caminho. Então, a construção de uma marca é um processo que você precisa curtir esse processo, porque ele dá brilho nos olhos e ele contagia, e brilho nos olhos é contagiante quando você está curtindo os seus despertares, sabe? Quando você desperta para uma situação que antes você não via e você precisa consolidar, porque ninguém nasce pronto, é uma construção, então curta o processo. E, por fim, descobrir o seu melhor, a sua potência, mostrar para o mundo, inclusive, a tua potência, né? O mercado valoriza muito, mas quem é de verdade, de fato. Então, é fundamental para a conexão, para conectar com alguém a sua verdade. Então, assim, leva tempo, leva tempo. É um processo que você vai construindo cada dia um pouquinho, onde você vai vendo o que vai dar certo e o que não vai dar certo. O que é legal para você dentro daquela área de atuação, o que não é legal para você dentro daquela área de atuação. E você vai se adequando. Tudo isso é um jogo importante para a gente saber fazer a nossa alquimia, que é a nossa marca pessoal. Incrível. Nossa, sem palavras para descrever esse momento que a gente teve aqui agora. Foi muito enriquecedor mesmo, de verdade. E quero agradecer a sua presença, Dani. Foi, assim, uma satisfação ter você aqui. Incrível, incrível mesmo. Acho que essa é a palavra que eu tenho para poder descrever. E eu vou passar agora a palavra para a Júlia. Dani, a gente quer te agradecer muito pela tua presença, pela tua participação. Foi maravilhoso esse bate-papo. Eu tenho certeza que todo mundo que estiver assistindo vai aproveitar muito, vai tirar muitos insights. Os cases que tu trouxe também sensacionais, toda a tua metodologia. E é muito legal esse processo todo de poder fazer todas essas conexões e poder proporcionar essas oportunidades, né, para a comunidade RP. Então, né, em nome dos RP Líderes, eu quero te agradecer muito pela tua participação. Foi muito legal. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Eu agradeço a professora Lauria, a professora Valmíria. Eu agradeço você, Giovana, que conduziu assim de uma maneira com esse sotaque bonitinho. Eu sou do Rio, eu falo bonitinho. Você fala bonito, né? Tem esse sotaque cantado, uma graça, conduziu com essa simpatia. A Júlia também, que desde o primeiro momento que me convidou para esse processo, toda carinhosa, toda atenciosa e profissional. Vocês foram duas profissionais. Eu fico muito feliz de ver que essa nova leva de RP que está chegando, que tá falando para o mundo, né? O que faz um RP? Olha aí, o Alf junto com a Amanda, né? Fazendo toda uma escola, né? O que faz um RP? Todo mundo precisa de um RP e isso é importante. Então, assim, muito feliz de ver vocês, meninas lindas, assim, por dentro, por fora, mostrando literalmente que CRP é fantástico e esse profissionalismo, ele é além das telas, sabe? Então, muito legal, uma honra para mim estar aqui com vocês nesse projeto incrível. Eu, como sempre digo, CRP é maravilhoso. Eu me encontrei, eu realmente gosto de ser relações públicas. Eu prego o que eu falo, ter o brilho nos olhos de falar da profissão. Para mim assim, é maravilhoso, porque o brilho dos olhos é que faz parte de mim. Eu sou essa pessoa que fala de relações públicas o tempo todo, eu sou essa pessoa que fala do conselho, que eu ratifico a importância. Eu consegui um trabalho por conta do conselho. Por quê? Porque representando o conselho numa instituição de ensino, precisavam de uma professora na área de gestão de crise, gerenciamento de crise, eu fui indicada. Então, assim, fui dar uma palestra gratuita para representar, inclusive, o conselho, e eu consegui um trabalho pelo conselho. Então, assim, a gente precisa ser aquela pessoa que a gente decidiu ser com intenção e verdade em qualquer lugar. E aí isso conecta.
A verdade conecta. Então, é muito importante essa questão. Gente, eu ficaria aqui falando para vocês o tempo todo. Eu queria muito estar num palco com vocês, falando sobre isso, entendeu? Com a nossa plateia, interagindo com a nossa plateia. Mas é muito bom falar sobre RP. Mas eu quero interagir com você que está aí do outro lado nos assistindo. Eu quero que você faça esses exercícios, que você se olhe com carinho, que você se perceba verdadeiramente aquela potência que você é, mesmo que esteja em construção, mas você é uma potência. Então, adquira cada vez mais esse autoconhecimento como pessoa e depois desenvolva como profissional, como RP profissional, a potência que você é, porque eu acredito em você. Então, com isso, a gente fecha mais um episódio do Papo de RP. Legal ter todos vocês aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Esse podcast é uma realização do Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas, com o apoio da Agência Experimental de Comunicação da Universidade de Caxias do Sul.